prazo para apresentação das emendas parlamentares findará no próximo dia 23 de novembro, às 18 horas. A Divisão de Apoio às Comissões comunica aos senhores parlamentares e suas assessorias que o sistema Cadastro de Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária 2006 já se encontra em funcionamento na sala de reunião da comissão. Algumas palavras ali de improviso. Bem, bom dia a todos. Nós estamos iniciando uma atividade que, na avaliação da vice-presidência da Casa, da mesa diretora, é absolutamente importante, que é essa palestra que será ministrada pela arquiteta e urbanista Vera Ramos, acerca da educação patrimonial sobre Brasília. Muito se fala sobre tombamento, inclusive a iniciativa dessa palestra surgiu na última sessão solene, quando aqui estiveram presentes vários representantes do IPHAN, e nós entendemos que há uma lacuna muito grande em Brasília, porque se fala em tombamento, das várias dimensões do tombamento, mas a população do Distrito Federal ainda não se apropriou deste conceito. E nós achamos que é fundamental que a população do Distrito Federal não só se aproprie, mas tenha orgulho de ter uma cidade que é patrimônio histórico e artístico da humanidade, com todas as consequências, com todas as responsabilidades que esse título também nos confere. E nós aqui na Casa, na Câmara Legislativa, temos também detectado um problema que é sério. Boa parte dos parlamentares tem apresentado projetos de lei que ferem as leis do tombamento, as regras do tombamento. Então, a ideia de fazer esse curso com representantes dos gabinetes parlamentares é exatamente para que cada gabinete possa ter, no seu interior, a possibilidade de debater, a partir dessa palestra, a possibilidade de iniciar um processo de discussão dentro do próprio gabinete. Quer dizer, no momento mesmo da feitura das leis, ter lá uma pessoa que esteja antenada com a discussão da preservação e possa até convencer o parlamentar da importância de se atentar para a manutenção das regras do tombamento. Então, acho que é uma iniciativa importante, né, uma iniciativa que surgiu exatamente da última sessão solene, e ela não vai ficar aqui, porque o nosso compromisso, inclusive, é pegar essa palestra e divulgar para a população do Distrito Federal. Então, se nós pudermos replicá-la em escolas, universidades, nós vamos estar alcançando um objetivo mais ampliado. Então, e essa é a ideia, nós buscarmos ampliar o escopo de interferência desse debate, para que, pelo menos, os setores formadores de opinião do Distrito Federal tenham uma condição de entender melhor o tombamento, as suas consequências, as suas responsabilidades e a sua importância. A nossa palestrante vai ser a arquiteta e urbanista Vera Ramos, que é chefe da Divisão Técnica da 15ª Superintendência do IPHAN. Há 20 anos que a doutora Vera se dedica à gestão da cidade de Brasília. E é especialista em planejamento urbano, legislação de uso e ocupação do solo, legislação edilícia, legislação de proteção do patrimônio cultural e na preservação do conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico de Brasília tombada. Então, nós acreditamos que essa palestra enriquece a nossa casa, enriquece a Câmara Legislativa, vai ser uma forma de nós abrirmos um processo de interação com o IPHAN, um órgão, eu que fui secretário de Meio Ambiente, um órgão que era conhecido como Triângulo das Bermudas. No caso do GDF, era o DEFA,
a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quer dizer, quando eu fui secretário, eu dizia tudo que tem para no DEFA, na Secretaria de Meio Ambiente e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Por quê? Porque a gente era muito criterioso do ponto de vista do licenciamento ambiental. E também, né, as pessoas do DEFA em relação ao patrimônio artístico e cultural da nossa cidade. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da mesma forma. Então, esses três órgãos, eles tinham essa fama, mas, de certa forma, se Brasília mantém ainda o delineamento daquilo que foi pensado, né, pelos nossos formuladores, Lúcio Costa, Juscelino Kubitschek, é porque existe uma legião de seguidores destes pioneiros que acredita que essa cidade é uma cidade diferente, uma cidade que veio para mostrar uma forma nova de construção urbana, uma forma nova de interação entre as pessoas, e isso está muito cristalizado na concepção do tombamento. Então, nós acreditamos que essa palestra, como eu disse, será a primeira de uma série e que terá muito a vincular, do ponto de vista da relação Câmara Legislativa e Cidade e IFAM, uma imagem real do que seja o tombamento. Então, quero agradecer a presença de vocês todos, agradecer a Lenora, infelizmente, ela nesse momento não está presente, mas foi a pessoa que mais batalhou para a possibilidade dessa nossa palestra, e queria chamar a nossa arquiteta Vera Ramos para as suas palavras iniciais. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Essa palestra é uma das ações de divulgação da informação, difusão de informação sobre o patrimônio, o nosso patrimônio, porque só a sociedade bem informada é a maior garantia de preservação. A legislação é uma garantia, mas a informação é maior. Então, nós estamos nesse trabalho, iniciado em agosto, nesse segundo semestre. Esse ciclo de palestras, existem 3 modalidades. Nós fazemos um curso, estamos fazendo hoje, encerra-se o 4º curso para a comunidade. São cursos de 3 dias, ou 3 manhãs, ou 3 tardes, que a gente ministra lá mesmo no prédio do IFAM. Também estamos fazendo palestras em universidades, em colégios, parceria junto com o DEFA. O objetivo é inclusão no currículo do ensino fundamental, da disciplina de educação patrimonial. Nós também temos parceria com o DEFA para fazer palestra para professores do ensino fundamental. E os colégios, em setembro, nós mandamos ofício para diversos órgãos da área federal e da área do Distrito Federal. E esses órgãos e outras entidades também, né, como o IAB, como faculdades, colégios, e têm nos convidado. E nós temos agendado isso, com alguns feriados no meio, que às vezes até truncam, atrapalham um pouco o trabalho de divulgação, mas isso é a forma mais válida da gente informar, desmistificar uma série de tabus e lendas, porque Brasília é objeto de um tombamento inédito, é um tombamento urbanístico. As demais cidades são tombadas na sua arquitetura. Então, isso já leva a uma dificuldade de entendimento, tanto da população, dos próprios técnicos que examinam o projeto, que dão pareceres, dos próprios parlamentares, das autoridades de uma maneira geral. Então, a gente que trabalha com isso há muito tempo, está mais do que na hora, Brasília com 45 anos, de se começar a realmente fazer da educação patrimonial uma rotina, uma coisa sistemática aqui no Distrito Federal, até porque vários desvirtuamentos estão ocorrendo nesses anos e nós precisamos corrigir o curso de algumas situações, né? Então, para isso, eu estou aqui, vamos fazer uma palestra, aproximadamente 1 hora e pouco. Ela também, nós temos o curso, como eu já disse. O próximo, eu quero até aproveitar para divulgar, é aberto à comunidade. Nós vamos, inclusive, convidar, tem vários jornalistas da imprensa daqui do Distrito Federal que já confirmaram presença, que é um veículo de informação, né, importantíssimo, né? Então, eles, no dia 5, 6 e 7 de dezembro, de 8h30 até meio-dia, 11h30, meio-dia, nós vamos ministrar esse curso. A frequência nos 3 dias dá direito, né? Nós emitimos um diploma, um certificado para as pessoas, e as pessoas colocando seus e-mails, aqui deve estar correndo uma listinha, nós, então, encaminharemos a palestra compactada
para quem colocar o e-mail na lista, e teremos todo o prazer de encaminhar. E queremos que vocês sejam multiplicadores do que a gente vai conversar aqui. Vamos trocar informações. Essas informações que estão aqui não tem nada de muita teoria. Nós coletamos, nesse tempo, os tópicos mais importantes para o dia a dia. No final, tem algumas coisas assim bem práticas também. A gente vai falar inicialmente do que é tombamento, o que é patrimônio, vai falar um pouquinho do trabalho do IPHAN, e aí começaremos a falar do plano urbanístico, que ele precisa ser entendido, a lógica do plano. O plano não é só um desenho, ele tem toda uma filosofia e uma lógica. E esse espírito, esse entendimento desse espírito do plano, é que vai fazer a gente fazer as intervenções corretas. A falta de compreensão, que em Brasília não é uma cidade como as outras, então essa falta desse entendimento é que gera intervenções equivocadas, interpretações erradas, né, e desvirtuamentos. Então, muito obrigada, acho que nós podemos começar, né? Deixa eu ver. Então, o tema, a preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Pode passar. Vai apagar a luz? Aqui, eu vou guardar. Ele foi apagar a luz? Não, mais imprescindível é aquela, mas você sabe, se quiser apagar também. Vamos começar. Exato, está ótimo. Bom, aqui, onde nós estamos vendo essa área, a famosa área tombada. Nós chamamos conjunto urbanístico, por quê? Porque, de acordo com a legislação de preservação específica, né, do tombamento, tanto um decreto do GDF quanto a portaria do IPHAN, o conjunto urbanístico decorrente da construção do plano piloto de Brasília é esse definido na legislação. Então, ele tem ao oeste a Via Épia, Estrada Parque Indústria e Abastecimento, ao norte o Córrego Bananal, a leste toda a margem interna do Lago Paranoá e ao sul o Córrego Vicente Pires. Dentro da área tombada, que isso aqui tem 112 quilômetros quadrados, nós temos as regiões administrativas de Brasília, do Sudoeste e Octogonal, que agora, a partir de 2003, é uma região administrativa, né, independente, a região administrativa do Cruzeiro e a região administrativa de Candangolândia. Então, Brasília, Cruzeiro, Sudoeste Octogonal e Candangolândia estão dentro do perímetro tombado. Tá? Aqui nós colorimos essa área para mostrar a predominância das escalas urbanas, onde nós vamos falar dela com mais detalhe adiante. Aqui a escala monumental, pintada em roxo, lilás, a escala predominantemente residencial aqui nesses locais, né, onde a gente vê aqui o sudoeste, aqui, no caso, essa planta não está muito atualizada as dimensões, mas aqui será o futuro noroeste. Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Octogonal e Candangolândia. São as áreas predominantemente residenciais. A área vermelha, mais escura, é a escala gregária, ou seja, a área central. E a verde
seria a escala bucólica, ou seja, que permeia todas as outras escalas da área tombada. Então, essa é a nossa área de trabalho, o que nós vamos tratar agora, hoje. Pode passar. Bom, aqui tem uma foto, né, aérea da cidade, do livro do fotógrafo João Facó. O objetivo da educação patrimonial é promover a sensibilização e o respeito dos moradores e usuários dos sítios históricos para com os bens e as referências culturais, materiais e imateriais, formadores de sua memória e identidade. Só você conhecendo e você vai aprender a valorizar e respeitar o patrimônio que é de todos nós, inclusive do Brasil e da humanidade, né? No caso do Conjunto Urbanístico de Brasília. Pode passar. Então, nós vamos primeiro fazer uma rápida conceituação do que são bens culturais. Tudo aquilo que o homem produz ao longo de sua existência e são bens culturais. Eles podem ser de natureza material, como núcleos, sítios arqueológicos, urbanos, paisagísticos, casas, edifícios, instrumentos de trabalho, utensílios, obras de arte, acervos e objetos em geral, e podem ser de natureza imaterial, aqueles fazeres artesanais, como a renda, a panela de barro, as celebrações, as cantigas, todo tipo de manifestação transmitida através das gerações, que representa a identidade cultural de um determinado grupo. O que é patrimônio? É o conjunto de bens culturais ou naturais, né? Culturais os produzidos pelo homem, e os naturais pela natureza, naturalmente, de reconhecido valor para determinada localidade, região ou país, ou para a humanidade, e que, ao serem protegidos pelo tombamento, devem ser preservados para usufruto de todos os cidadãos. O que é tombamento? Tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público, com o objetivo de preservar, por intermédio de uma legislação específica, os bens de valores histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que eles venham a ser destruídos ou descaracterizados. No caso, o tombamento é um ato administrativo, é uma legislação, como, por exemplo, a legislação de uso e ocupação do solo. Vamos dar um exemplo desse para a gente aprender melhor. Quando a gente faz uma legislação, uma norma de ocupação de solo, de gabarito, nós dizemos, o lote só pode ter o uso tal. O deputado esse, né? Eu acho que é, ele esqueceu. Esse aqui é do deputado, esse celular. Né? Ele estava falando, procurando a Lenora ainda agora? É. Bom, gente, dando o exemplo de um lote, você tem um lote, você tem normas para esse lote. Você tem definido o uso dele, o gabarito, a altura, número de pavimentos, afastamento das laterais. Isso é uma legislação que dá limites à propriedade privada em prol do interesse coletivo. Então, nós, como vivemos numa sociedade com leis, eu gostaria de frisar bem que o tombamento nada mais é do que uma legislação que limita a propriedade, os interesses individuais em prol do interesse coletivo, que, no caso, é preservar. Eu costumo dizer que hoje nós nos encontramos mais ou menos em termos de patrimônio, de proteção ao patrimônio, como há alguns anos atrás estava a questão ambiental. Até uns anos atrás, ela era mal interpretada, as pessoas não tinham tanta consciência como tem hoje, chamavam de ecochatos ou biodesagradáveis, as pessoas que tratavam disso, e nós, do patrimônio, nos vemos assim, hoje, mais ou menos numa situação semelhante. Esperamos que daqui a alguns anos a gente esteja na mesma situação, com a consciência, as pessoas tenham mais consciência, como estão tendo maior consciência com a questão ambiental. Até em termos de legislação, o jurídico do IPHAN utiliza a legislação ambiental em termos de penalidades e sanções, porque a nossa legislação de proteção ao patrimônio ela é bastante ampla, mas na questão de penalidades e sanções não existe. Como a legislação ambiental fala em proteção do patrimônio cultural também, então nós utilizamos ela na hora de, no caso, juristas, de aplicar sanções. Então, na parte ambiental, a gente vai ver depois a legislação rapidamente, as principais, o que está precisando mais é de penalidades específicas, se bem que
A gente tem usado da legislação ambiental, mas é a única coisa que falta, porque a proteção ao patrimônio, como nós vamos ver, está em várias leis e decretos e atos. Tá? Bom, então, vendo que o tombamento é um ato administrativo, a gente pode passar para o próximo. E quanto aos bens imateriais? Os bens de natureza imaterial são registrados no livro de registro, instituído pelo Decreto 3.551, do ano 2000. É uma coisa mais recente. O decreto que criou a proteção do patrimônio, ele cita a proteção do patrimônio material. Mas só esse, agora no ano 2000, é que regulamentou e instituiu o livro de registro. Eu quero aqui dizer o seguinte, os bens de natureza material são tombados, os bens de natureza imaterial são registrados. Então, nós temos os livros do tombo e os livros de registro. Quem pode efetuar um tombamento? O tombamento pode ser feito pela União, por intermédio do IFAM, pode ser feito pelo Estado, pelas administrações municipais, utilizando leis específicas ou a legislação federal. Qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar aos órgãos de proteção o tombamento de bens culturais e naturais. Normalmente, os pedidos sempre vêm da comunidade. São feitos os pedidos. Lá no IFAM é feito um parecer, geralmente um inventário a respeito do bem. E, no caso na área federal, vai para o Conselho Consultivo do IFAM, esse inventário, esses dados, e então é analisado se o bem tem o valor excepcional para ser tombado ou registrado. O tombamento preserva? Sim. O tombamento é a primeira ação a ser tombada para preservação, na medida em que ele impede legalmente a sua destruição. No caso de bens culturais, preservar não é só a memória coletiva, mas todos os esforços e recursos já investidos para a sua construção. Aqui, por exemplo, quando a gente for falar de Brasília, a gente tem sempre que ter em mente, no espírito, a grandiosidade da obra que foi a construção da cidade, essa obra comovente, gigantesca e fundamental para o país. Então, tem todo esse lastro de história por trás de um bem, né? de um bem patrimonial. A preservação somente se torna visível para todos quando um bem cultural se encontra em bom estado de conservação, propiciando sua plena utilização. Preservar e conservar não são sinônimos. Preservar é você preservar, como está escrito aqui embaixo, as características essenciais de um bem cultural. No caso de um bem arquitetônico, de um edifício, são os seus elementos construtivos. É o tipo do telhado, a janela, o tipo de porta, o sistema construtivo. No caso de um bem, de uma cidade, um tombamento urbanístico, como Brasília, o traçado original da cidade e as características essenciais desse traçado é que são objeto de preservação. Conservar é você manter em bom estado, você fazer a manutenção disso. Então, muitas vezes, umas casas, nas cidades históricas, nós vemos as casas, às vezes em Olinda, por exemplo, elas estão muito bem preservadas, porque o material é original, só que elas não estão conservadas, está tudo cheio de cupim, caindo aos pedaços, né? Então, essa é a diferença. E aqui a cidade está com 45 anos e já está na hora, em alguns edifícios, de se começar a fazer conservação, em alguns espaços públicos também. Lá no IFAM, muitas vezes, a verba para as obras emergenciais é sempre dada prioridade, na maioria das vezes, para as cidades com maior idade que Brasília. Então, consideram que Brasília ainda é muito jovem, então não precisa da verba da conservação. E isso é vamos dizer assim, uma discussão interna que a gente sempre tem, para mostrar que também precisa, né, dessa conservação permanente, o bem. Pode passar. Bom, o serviço, vamos falar um pouco do IFAM. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, era ISFAM antigamente, foi criado em 1937 e dava nova organização ao Ministério da Educação e da Saúde. O ministro era Gustavo Capanema e o presidente Getúlio Vargas, né, em 1937. A direção desse ISFAM foi confiada ao Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que teve como colaboradores um time de peso, como a gente está vendo aqui, né, os intelectuais e artistas da época. Afonso Arinos, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, o próprio Rodrigo Melo Franco, Lúcio Costa, que já estava aqui envolvido o tempo todo com preservação, e Carlos Drummond de Andrade, dentre outros.
Eles foram os intelectuais que se reuniram em 1937 para começar a fazer a proteção do nosso patrimônio histórico. Então, viajaram o Brasil inteiro, fizeram os tombamentos dos edifícios e das vilas, da praças, monumentos, e foram identificados a partir de 1937. O Mário de Andrade elaborou um projeto de lei que deu origem ao Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza especificamente o Serviço de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse decreto-lei, ele é atualíssimo, nós usamos ele até hoje, tá? Ele é bastante voltado para o tombamento arquitetônico, mas no caso de Brasília, que é um tombamento urbanístico, nós também utilizamos alguns artigos, mas é o decreto base até hoje, continua atual. Então, foi ele que organizou esse serviço de proteção. Pode passar. Bom, foram criados pelo Decreto-Lei 25, esse que nós acabamos de falar, 4 livros de tombo. É o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, livro do tombo histórico, livro do tombo das belas artes, livro do tombo das artes aplicadas. Aqui, Brasília, no conjunto urbanístico, está escrito no livro do tombo histórico, porque Brasília é uma cidade histórica também. Ela é histórica e moderna ao mesmo tempo, e é jovem também. Mas ela tem toda, desde a época do Brasil colônia, se pensa e se tem vontade de trazer a capital para o interior. Então, isso lhe dá um caráter histórico. Às vezes, um bem pode estar inscrito em 2 livros. Vou dar um exemplo. A Catedral faz parte do conjunto urbanístico de Brasília, está no livro do tombo histórico, inserida no conjunto urbanístico. Mas ela, como bem patrimonial individual, ela está tombada também, individualmente, e aí se encontra no livro de Belas Artes. Falando, aqui tem uma foto de Natividade, no Tocantins, e Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, cidades tombadas. Pelo Decreto 3.551, de 2000, foram criados, então, os 4 livros do registro, referentes aos bens imateriais. O livro do registro dos saberes, livro do registro das celebrações, livro do registro das formas de expressão, livro do registro dos lugares. Aqui nós vemos, por exemplo, como exemplo da forma de expressão, a arte coziva, uma pintura corporal da tribo dos Wayampi, no Amapá. Eles têm uma riqueza de pintura gráfica, de expressão gráfica, assim, excepcional em comparação com as outras tribos nativas que nós temos indígenas, né? Eles têm o ritual deles de pintura, eles pintam os animais da floresta, é riquíssimo o acervo deles, vamos dizer assim. Então, isso aí foi considerado um bem excepcional e está registrado no livro de registro das formas de expressão. No livro dos registros dos saberes, por exemplo, nós podemos dar o exemplo do ofício das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, que elas fazem a famosa panela de barro, que faz a muqueca capixaba. Então, elas também estão registradas. O acarajé da Bahia está registrado no livro do registro dos saberes. No livro de registro das celebrações, nós podemos citar, por exemplo, o Círio de Nazaré, a celebração. No livro de registro da forma de expressão, eu já dei esse exemplo, tem outros também. Dos lugares, são feiras, praças, onde acontecem eventos importantes para uma comunidade. Então, a comunidade normalmente se organiza e solicita que aquilo ali seja um objeto de registro. Eu quero dizer o seguinte, na parte do tombamento, o trabalho do IPHAN é fiscalizar vamos dizer assim, manter aquele bem no estado com as suas características essenciais. Já no caso do registro, é diferente a ação. O IPHAN apoia o ofício, no caso, a atividade cultural, de forma a dar sustentabilidade àquela atividade, àquela forma de expressão, mas não no sentido de multar ou fiscalizar ou embargar se ela não estiver acontecendo, até porque é um bem imaterial. E aquilo, por acaso, se numa comunidade aquele bem for desaparecendo ao longo das gerações, aí, se ele chegar por desaparecer, totalmente, aí o bem é retirado do livro de registro, mas aquele inventário sobre ele, todo aquele histórico, fica no arquivo, do IPHAN, e depois, voltando a acontecer, ou então tendo-se interesse em divulgar isso também,
não se perde a informação, ou seja, aquela forma de expressão ou aquele ritual que já existiu algum dia. No caso, por exemplo, as paneleiras, elas tiram a argila de um barreiro próximo. Então, o que nós podemos fazer em termos de apoio? Pode-se preservar aquela área do barreiro, difundir o ofício. É diferente a intervenção no bem material e no bem imaterial. A semana passada foram tombados 2 bens e registrado um outro. Foi tombado o prédio do edifício da Central do Brasil, lá no Rio, e foi tombado também o pátio ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E são 8 quilômetros a área de tombamento, envolve, inclusive, até o cemitério da Candelária, onde as pessoas que trabalharam na construção da Estrada de Ferro estão enterradas. Várias locomotivas e alguns bens, alguns edifícios que compõem aquele complexo. E como bem imaterial, foi registrado o jongo, o chamado também samba carioca, que é mais uma percussão, né, com tambor, e foi considerado também como um valor excepcional e foi registrado. Pois não. Com relação a esses bens imateriais mesmo, preservados aí desse tipo de registro, então, essa preservação ela tem alguma ligação com a questão de propriedade intelectual ou enfim, de circulação de mercadoria? Não. É outra. É outro tipo de proteção. Nós temos já registrado também, por exemplo, o samba do Recôncavo Baiano, né, vários lugares. E esse ano, nós, na 15ª Superintendência, a 15ª é que cuida do Distrito Federal. Existe o IFAM Central, como nós vamos ver aqui adiante, e tem as superintendências regionais. Então, eu pertenço à 15ª, que cuida do Distrito Federal, onde está inserido Brasília, né? No livro de registro, por exemplo, dos lugares, existe no IFAM Central um departamento chamado DPI, que é o Departamento de Proteção de Bens Imateriais. Então, nós fizemos esse ano, iniciativa nossa, contratamos os serviços para fazer um inventário, que se chama INRC, Inventário Nacional de Referências Culturais, sobre as feiras no Distrito Federal. Então, nós selecionamos 10 feiras mais significativas, né, em todas as regiões administrativas, quase todas as mais importantes, e foi feito esse inventário, né, por uma equipe de sociólogos e antropólogos, e então encaminhou o trabalho, e está muito rico, são videozinhos sobre as feiras, e eles tiveram a felicidade, inclusive, de colocar a trilha sonora de artistas de Brasília, e sempre relacionada com a atividade predominante, o clima, o astral daquela feira, sabe? Então, está um trabalho muito rico, foi um pré-inventário das 10 feiras. Agora, como recomendação, eles recomendaram que nós façamos, então, agora, a partir do próximo ano, devemos dar prosseguimento a um inventário completo, dentro da metodologia do INRC, que eu falei aqui, com relação à Feira da Torre de TV, porque foi diagnosticada por eles como a que apresenta maior diversidade cultural, maior diversidade de formas de artesanato, e tem culinária, e tem o universo mais rico. Então, a gente deve, esse ano, colocar no nosso plano de ação da 15ª Superintendência, solicitar verba, né, para que seja contratada essa empresa ou outros técnicos para dar prosseguimento, então, a esse pré-inventário, com vistas, então, a submeter ao Conselho Consultivo o registro, né, como no livro de registro de lugares da Feira da Torre de Televisão. Tá? Pode passar. O IFAM foi instituído como autarquia pública em 1990, antes também se chamou IBPC, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, atua em 4 áreas: planejamento e administração, proteção, que pode ser proteção dos bens materiais, e outro departamento de imateriais, identificação e documentação, e o departamento de promoção. A educação patrimonial tem toda uma orientação, uma metodologia do IFAM Central, que a gente tem que seguir. No nosso caso aqui, nós vamos dar um enfoque bastante específico para Brasília, sobre o plano urbanístico e tudo. Então, só esse início que nós estamos falando assim, de educação patrimonial em geral. O IFAM conta com 21 superintendências, espalhadas por todo o território brasileiro, 6 subregionais, 27 escritórios técnicos, 33 museus, também tem um departamento de museus lá no IFAM, e 3 centros culturais.
A 15ª Região de Superintendência é responsável pelos bens tombados pelo governo federal inseridos no território do Distrito Federal. Aqui nós vemos uma foto de Goiás Velho, né, Patrimônio Cultural da Humanidade, e aqui do Conjunto Urbanístico de Brasília. É da responsabilidade do governo brasileiro, por meio do IPHAN e do IBAMA, a preservação dos bens culturais inscritos na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. Unesco quer dizer Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No caso, o IPHAN, dos bens de natureza material, bens culturais. E, no caso do IBAMA, os bens naturais. Né? Pode passar. Aqui tem um questionamento que eu gosto muito de fazer, para a gente ver que contexto que está Brasília. O que existe em comum entre a Praça Vermelha na Rússia e o Palácio de Versalhes na França? Entre o Parque Nacional do Iguaçu e a Cidade do Vaticano? Entre a Estátua da Liberdade, em Nova York, e o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo? Entre as pirâmides do Egito e Machu Picchu, no Peru? Entre Brasília e o Taj Mahal, na Índia? Entre o Parque Nacional de Garamba, no Zaire, e o Centro Histórico de Olinda? Esses bens, entre centenas de outros, integram a lista do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco. São sítios e monumentos de valor excepcional e de interesse universal, cujo desaparecimento se constituiria em enorme perda para toda a humanidade. Então, aqui nós uma tentativa de mostrar para todos o contexto em que a nossa cidade, a nossa área tombada se insere. Nós temos aqui uma foto do Taj Mahal, aqui no caso de uma parte do conjunto urbanístico, a esplanada dos ministérios, o Congresso Nacional, a Estátua da Liberdade, o Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, o Parque Nacional do Iguaçu, que é um bem natural, e aqui o Vaticano, dentre outros. O Brasil tem 17 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Tá? Pode passar. Aqui nós vemos, então, o certificado de inscrição de Brasília na lista do Patrimônio Mundial. Foi no dia 11 de dezembro de 1987. E a Unesco escreveu Brasília baseada nos seguintes critérios de inclusão: representar uma obra artística única, uma obra-prima do gênio criativo humano, e o outro item, ser um exemplar marcante de um tipo de construção ou conjunto arquitetônico que ilustre um estágio significativo da história da humanidade. Nesses dois critérios, foi com base neles que o conjunto urbanístico de Brasília foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial. Pode passar. Como eu falei, a gente não pode falar da cidade sem lembrar os antecedentes históricos e a construção, né, de Brasília. Isso está inerente ao bem. A história da implantação de Brasília se confunde com a história do Brasil. Essa cidade capital, moderna e jovem, é a materialização de sonhos e projetos muito antigos. A primeira sugestão de transferência da capital para o interior data do período colonial, 1750, mais ou menos. E, apesar de tantas manifestações favoráveis, o projeto de transferência só foi efetivamente considerado após a proclamação da República, quando na Constituição Federal, em 1891, foi incluído um artigo que determinava uma reserva de área de 14.400 km² no Planalto Central para sua construção. Né? Então, durante vários anos, desde a época da colônia, primeiro por questões de segurança, queriam tirar a capital do litoral, e depois por também questões de desenvolvimento, de ocupação da região central. Foram várias tentativas, várias iniciativas, mas aqui se fez constar numa legislação, foi a partir dessa Constituição Federal de 1891. Então, a partir daí, foram nomeadas comissões para estudar e demarcar a área no Planalto Central, da área dessa futura capital, da futura capital. Nós tivemos a Missão Cruz, que começou em final de 1891, 92, a missão, em seguida, a Missão Poli Coelho, em 1946, e depois, em 1950, a equipe Belcher, que foi contratada também. Então, todas realizaram estudos de clima, geografia, basicamente topografia, hidrologia, geologia, hidrografia, fauna, flora, dentre outros. A Missão Cruz demarcou um quadrilátero, né, que a gente chama de quadrilátero Cruz. Aí, passados quase 50 anos, foi chamada a Missão Poli Coelho, e a Missão Poli Coelho, quase 50 anos depois,
reiterou todo o parecer que a Missão Cruz tinha dado sobre a propriedade desse quadrilátero, confirmou. E, finalmente, em 1950, foi contratado 2 firmas americanas, uma chamada Geofoto, uma empresa, e a equipe Belcher, e fizeram voos de aerofotogrametria da área, definiram os 5 sítios que você já deve ter ouvido falar, o sítio vermelho, amarelo, azul, verde e sítio castanho. E, então, a equipe Belcher definiu que o sítio castanho seria a melhor localização para a cidade. Nós podemos também daqui deduzir e constatar que a escolha da área do sítio de Brasília foi precedida de um verdadeiro EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, que na época nem se falava em EIA-RIMA, né? Mas houve uma preocupação muito grande em se colocar a cidade sobre um domo dentro da bacia do Paranoá. Então, além de Brasília, o urbanismo dela ser característico de uma cidade-parque, onde a natureza e a cidade andam de mãos dadas, nós vemos isso nos grandes espaços verdes, a questão ambiental sempre esteve presente na hora da definição do sítio para a localização da capital. Então, nós podemos dizer, inclusive, que Brasília ela é uma cidade do século XX, mas é uma cidade que pensada para o século XXI também. Se a gente lê, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que é a legislação de urbanismo, né, que nós temos em vigor, você vê que a cidade tem condições e ela se encaixa, tem condições de não se encaixar em todos, mas de atender a todos os requisitos mediante algumas ações. E a gente também vê que Brasília se encaixa na Agenda 21, que é a legislação do meio ambiente, né, que tem as recomendações para as cidades sustentáveis. Então, aqui é possível, sim, se conseguir se encaixar essa cidade, a fazer atender, mediante algumas ações, aos requisitos da legislação que nós temos em vigor como parâmetros de cidades sustentáveis, de cidades ambientalmente sustentáveis, né, e cidades humanas para se viver, né, melhores para se viver, porque o Estatuto da Cidade prega isso. Então, isso já é vamos dizer assim, uma característica de vanguarda também, além da arquitetura e do urbanismo, que a gente costuma muito ouvir falar, a construção de Brasília também foi precedida de estudos que não eram usuais na época, e isso a gente tem que destacar. Bom, após a posse do presidente Juscelino Kubitschek, em setembro, em seguida da posse dele, em setembro de 1956, saiu a Lei 2.874, que determinou a mudança da capital e autorizou a se constituir a nova CAP. Então, o presidente determinou a construção da cidade, publicando o edital do concurso nacional do Plano Piloto, em 56. Bom, escolhido por um júri internacional, o projeto do Lúcio Costa foi o vencedor desse concurso nacional, né? E ele foi selecionado entre 26 trabalhos apresentados. E foi definido que ele atendia melhor às características de uma capital, que era o requisito do edital. Em fevereiro de 1957, o Cerrado havia se transformado num fervilhante canteiro de obras, onde cerca de 3.000 operários já estavam trabalhando. Tratores rasgavam as avenidas, aplanavam o terreno e abriam valas para esgoto, instalações elétricas e telefônicas. O Palácio da Alvorada, projetado por Oscar Niemeyer, estava em plena construção, bem como a represa do Paranoá. No caso, o Juscelino Kubitschek havia convidado o Niemeyer para construir a residência oficial da presidência, porque ele já conhecia os trabalhos do Niemeyer desde a Pampulha, quando ele tinha sido prefeito de Belo Horizonte. Então, antes do projeto, mesmo antes de se começar a construção, o Palácio do Alvorada já estava sendo construído e foi um ponto de referência para os concorrentes no concurso localizarem a cidade. Tá? Serviu de referência, assim como a represa do Lago Paranoá. Aqui nós vemos o slide da Pedra Fundamental, uma foto da Pedra Fundamental localizada em Planaltina, no Morro do Centenário. Ela foi colocada lá em 1922, no dia 7 de setembro, em comemoração ao centenário da independência, marcando o lugar onde, nas proximidades, seria construída a capital. Bom, só na construção de Brasília trabalharam 60.000 candangos, vindos primeiros de Goiás e de Minas, e depois em massa do Nordeste. Desde setembro de 1957, chegavam a Brasília cada mês aproximadamente 2.000 novos trabalhadores, cheios de fé num Brasil novo, que estavam dispostos a ajudar a construir.
Em janeiro de 1960, mais de 150 mil pessoas, entre técnicos, operários e comerciantes, trabalhavam na cidade. Eu tenho uma amiga que foi agora à Alemanha e fizeram a seguinte pergunta para ela: em quanto tempo foi feito o treinamento dos operários para se construir essa cidade tão rápido, em 1000 dias? Ela falou assim: não teve treinamento. O pessoal chegava, era orientado, pessoa que nunca tinha visto, gente de origem rural, né? Nunca tinha trabalhado com concreto protendido, que foi uma outra inovação tecnológica. O concreto protendido ele permite você fazer vãos muito maiores sem precisar de apoios, de pilares. Então, a primeira viga de concreto protendido, por exemplo, foi instalada na rodoviária. E foi um caboclo que colocou aquilo e fez. E eles não sabiam instalar elevadores, e aprendia-se a instalar elevadores, e realmente houve todo esse entusiasmo e essa vontade que deu certo. E a cidade foi. Nós podemos ver também, isso também é muito um motivo de admiração de outros países. Outras cidades que são projetadas, como Washington, Canberra, são capitais, eles contrataram arquitetos de outra nacionalidade. Washington foi um francês que fez a capital. Canberra foi um americano, né? Canberra na Austrália. Então, eles falam, nossa, no Brasil foi projeto de brasileiros, os próprios brasileiros construíram, e isso deve ser motivo de orgulho para todos nós. Isso deve ser difundido, né? Para todos que não sabem. No mesmo dia da inauguração de Brasília, foram ali instalados em cerimônias oficiais simultâneas o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República e os ministérios. Estava, enfim, transferida a capital da República para o interior do Brasil. Pode passar. Por que Brasília é uma cidade diferente? Um momentinho. Essa é uma indagação que muita gente faz, então a gente vai procurar mostrar esses motivos. Bom, o Lúcio Costa ele buscou, nos princípios modernistas, que nós vamos ver mais adiante, os conceitos da cidade-parque, da setorização e do pilotis livres, por exemplo. E buscou, nos princípios convencionais, a utilização das escalas, tornando Brasília única, com soluções para os problemas das cidades tradicionais, como o trânsito, o ruído, a poluição e com excelente qualidade de vida. Os princípios modernistas, eles foram definidos no movimento modernista. Por quê? O movimento modernista foi uma resposta dos artistas intelectuais e especialistas ao processo de industrialização que vinha ocorrendo no mundo. Então, no final do século XIX, início do século XX, especialistas se reuniram para poder definir como as cidades podiam ser mais humanas e mais saudáveis para a população viver melhor. As cidades industriais estavam se tornando insuportáveis, sendo motivo de doenças, as ruas estreitas, as casas uma do lado da outra, não permitia insolação adequada, ventilação, as pessoas trabalhavam próximo das fábricas, e aquele ruído enorme, ninguém aguentava. Então, se reuniram num Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, em Atenas, na Grécia, em 1933, e produziram, o que alguns já devem ter ouvido falar, a Carta de Atenas. Essa Carta de Atenas, ela recomendava, e ela consta no site do IPHAN, dentro das edições do patrimônio, tem as cartas patrimoniais, quem quiser consultá-la, assim como outras cartas patrimoniais que cuidam, que foram também, são recomendações da Unesco e de vários outros organismos internacionais e nacionais, de como você cuidar de um patrimônio. No caso da Carta de Atenas, era como fazer cidades mais saudáveis, mais humanas e mais produtivas. Então, os princípios dela diziam o seguinte: as funções de uma cidade, como trabalhar, morar, circular e o lazer, devem ser priorizadas. Então, nesse sentido, o Lúcio Costa partiu para a nossa setorização, que nós temos aqui. E o princípio convencional que eu disse das escalas é porque os arquitetos, os engenheiros, eles usam a escala como um princípio convencional, um instrumento de trabalho. Escala é a relação de proporção entre dois objetos. Né? Esse aqui, por exemplo, eu do lado de uma casa, de uma vila, é uma relação de proporção, uma escala. Se eu estiver do lado de um arranha-céu, de um prédio altíssimo, é outra relação de proporção. Então, ele também buscou, nessa relação de proporção entre o número de pavimentos que ele definiu, por exemplo, para a área residencial,
para a área central maior, dentro da área residencial mesmo, os edifícios da superquadra, por exemplo, tem 6 pavimentos, aproximadamente 21 metros. O comércio local da Asa Sul, que foi definido pelo próprio Lúcio Costa, tem 7 metros. Então, a relação é 1/3. Isso aí foi pensado na hora de alguns parâmetros desses já foram definidos pelo Lúcio Costa, foi uma preocupação. Então, escala é a relação de proporção entre as massas edificadas e entre os cheios e os vazios, as áreas livres e as áreas construídas, aqui no caso de Brasília. E elas estão em equilíbrio. Por isso que muita gente vê quanta área livre, área verde, e fala, por que a gente não pode usar? Porque está em equilíbrio e isso faz parte da escala bucólica, como foi denominada. Então, a Brasília é uma cidade diferente porque ela se baseou no princípios modernistas e esses princípios também estão aqui. A gente vê claramente na parte do urbanismo, no que diz respeito ao urbanismo, a setorização da cidade por funções. Morar, trabalhar, recrear e circular. No caso específico de Brasília, também tinha a exigência do edital, que era a função cívica. A separação entre a circulação de veículos automotores e pedestres. A ideia do projeto é a seguinte, você tem as interrupções, quando você chega na superquadra, naquela via chamada W1, entre a 300 e as 100. Elas têm que ser interrompidas, nós vamos ver ali. E também, quando chega na superquadra, a entrada é única, ou seja, o lugar onde a pessoa mora não ser um lugar de passagem. É isso que se quis evitar. As passarelas subterrâneas para se cruzar o eixo rodoviário, que tem sido, volta e meia, as pessoas vão fazer soluções para o eixão, vamos colocar canteiro central, semáforo. O eixão faz parte, a técnica rodoviária utilizada no eixão foi para poder atender a função circular, né, que está aqui na carta, como eu falei, na Carta de Atenas, e que, então, para permitir que a pessoa saísse de casa e demorasse 10, 15 minutos para chegar no trabalho. Então, o que nós temos que ver agora, por exemplo, é que algumas dos elementos do projeto não foram devidamente explorados até hoje. O projeto precisa ser complementado e, no caso falei do eixão, eu vou falar de novo. Nós não vemos ônibus, por exemplo, circulando nos eixinhos de cima, no oeste, indo e vindo pelo eixinho oeste. Não, eles vão e voltam pelo outro de baixo. Isso aí é o que deveria acontecer, era ir e vir nos dois sentidos. Ninguém precisaria atravessar o eixão para poder pegar ônibus no outro sentido. Isso é uma solução facílima. O sistema de transporte do Distrito Federal, todos nós sabemos que nunca foi um sistema de transporte digno, né, para a população do Distrito Federal. Esperamos que isso melhore rapidamente. Mas são soluções que as passagens subterrâneas, elas não existe uma campanha educativa, não existem câmaras de segurança, policiamento, limpeza adequada, né, vigilância, para dar segurança à comunidade de, quando precisar, passar por baixo. Então, antes de fazer alguma reformulação no plano, se tem que se pensar que, se não há soluções, às vezes, muito mais fáceis do que se mexer em obra física. Por quê? Porque o tombamento limita. Nós vamos ver ali adiante quais são as características essenciais, que são cláusulas pétreas, vamos dizer assim, do tombamento. O tombamento não congela, ele deixa, a flexibilidade existe. Você preservar é a mesma coisa que você atualizar um bem. Por exemplo, no mundo inteiro se tem como diretriz que, para você revitalizar sítios históricos, você precisa agregar valor econômico para esses sítios. Por exemplo, a ideia de você manter uma população que morava há muito tempo em algum sítio histórico, um centro de uma cidade, que depois os prédios vão ficando deteriorados e se quer manter a população original. Isso já foi provado que não dá certo. Se precisa agregar valor econômico ao imóvel, no caso, para que atrair turista, geralmente com atividade de lazer. Então, o tombamento, você, desde que mantenha as características de um edifício, por exemplo, né, ou daquele sítio histórico, dos vários edifícios, o uso dentro deles pode ser um uso compatível atual. Você pode botar um shopping center, como em São Paulo tem, de algum palácio, eu não estou me recordando o nome agora, e você deu um uso diferente dentro, mas você manteve as características essenciais do edifício. E isso está tombado e preservado. Só a utilização do bem é que deixa ele, é uma garantia da preservação,
né? Porque senão ele se deteriora. Então, o congelamento é um outro tabu que se fala muito. O tombamento tem que ser visto como uma conquista. Isso é motivo de orgulho, uma conquista do povo de Brasília, do povo do Brasil. E não é um castigo, como a gente escuta muita gente dizer, né? Por exemplo, eu escutei uma declaração do Detran nos jornais outro dia. Os pontos de engarrafamento no Distrito Federal. Aí dizia, falava em Taguatinga, na IPTG, falava na Estrutural, falava nos eixinhos. Aí dizia que nos eixinhos era engarrafamento, era verificado, o tempo da pessoa parada era 5 minutos e ficava mais ou menos nos horários de 7 às 8 da manhã, meio-dia, 1 e de 18 às 19. E tinha uma declaração lá dizendo o seguinte: a gente deveria fazer uma terceira faixa no eixinho, mas o tombamento não deixa. Não tinha que fazer terceira faixa no eixinho. Veja só, por causa de um engarrafamento pequeno, você se pensar em já fazer uma intervenção física, aí coloca a culpa, o tombamento é o bicho-papão, porque ele não deixa. Isso é um entendimento equivocado do que é a concepção. Outra coisa que a gente pode falar, aproveitando, o edital do concurso previa 500 mil habitantes. Né? O teto nós hoje temos na área tombada, que nós vimos ali, 300 mil. Quando tiver o Noroeste, serão 340 mil. Estão abaixo dos 500 mil. O Distrito Federal tem 2 milhões e o entorno tem 1 milhão. Mas eu estou dizendo a previsão do sistema viário e de estacionamentos do Conjunto Urbanístico de Brasília, né, do projeto do Plano Piloto, previu um superdimensionamento de vias. Nós temos o eixo monumental com 6 faixas de cada lado, nós temos o eixão, os eixinhos, começa a W5, W4, W3, W2, W1, L1, L2, L3, L4, além dos eixinhos. Então, nós temos uma facilidade de deslocamento aqui na cidade muito grande. O que está acontecendo para provocar engarrafamentos e todo mundo reclamar que não tem vaga? A falta de edifícios de garagem, mas, principalmente, a centralização dos empregos e serviços aqui. O que está fazendo que a pessoa que mora em Taguatinga, ela tenha que demorar no Recanto das Emas, em Santa Maria, venha trabalhar aqui. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 80% dos empregos e serviços estão centralizados na área tombada. Então, isso está fazendo uma pressão muito grande. Ou seja, está piorando a qualidade de vida das pessoas que moram mais distante, porque elas não estão gastando 10, 15 minutos para chegar ao trabalho, gastam 1h30 em média, né? 1 hora, 1h30, e está centralizando tudo num lugar, e aí gera essas necessidades e essas ideias de vamos reformular o plano. O Brasília já está apresentando problemas de cidade grande, está um caos. Não, vamos descentralizar, vamos colocar um transporte coletivo decente, digno, e aí vamos ver como a cidade vai atender, porque ela foi superdimensionada em termos de sistema viário. Né? E o teto dela tem 300, quer dizer, hoje tem 300 mil. Então, esse é um outro modo de olhar para a cidade. Não olhar Brasília como uma cidade tradicional, que você vai fazendo aquele planejamento expansionista, quantitativo. Precisa aumentar, vamos abrir uma faixa aqui, vamos alargar ali, vamos aumentar o estacionamento, tirar o verde e colocar ele mais asfalto. Não é assim. No mundo inteiro, a orientação e as cidades mais antigas do que nós, mesmo não sendo tombadas, definem que tem que ter um planejamento qualitativo. Chega de fazer as coisas quantitativamente. E tem o limite que o tombamento impõe. Por exemplo, uma cidade tombada medieval, onde tem as ruelas estreitinhas, vai alguém lá na Europa dizer, vamos alargar essa via, está muito estreita. Não, vamos encarar a coisa olhando pelo enfoque cultural e vamos buscar soluções dentro dos limites que nós temos. Então, eu gostaria de frisar bem que esse entendimento, manchete de jornais, eu até estou torcendo para que vá bastante jornalista no próximo curso que a gente der, para que eles consigam enxergar isso, porque eles são formadores de opinião, né, também, assim como vocês saindo daqui podem difundir isso, porque é uma visão equivocada da situação. Né? O que tem que fazer? Descentralizar, tornar as cidades mais cidades e menos satélites, né? como essa frase já é de outra pessoa, e colocar o emprego mais próximo, descentralizar os órgãos também, algumas secretarias, como já está sendo feito até. Né? Desde o plano diretor, por exemplo, de 97, que está sendo
revisto agora, né, o PDOT ou PEDOT, já se determinava criar um centro regional formado por Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, descentralizar, levar para lá, onde fica mais central, mais próximo para todo mundo. E isso vem sendo feito muito lentamente. Por isso é que estão surgindo vários problemas com relação à preservação. Então, indiretamente, estão afetando o tombamento da cidade. Os princípios de urbanismo nós já vimos, essas grandes áreas verdes também, de caráter paisagístico e ambiental, em equilíbrio com as áreas construídas, e os princípios da arquitetura, do modernismo, que nós vemos aqui em Brasília. O concreto como principal sistema construtivo nas construções iniciais, né, da cidade, as fachadas executadas em pano de vidro e cobogós. Pano de vidro são aqueles prédios das quadras mais antigas da Asa Sul, se bem que na Asa Norte também está se fazendo muita coisa agora em panos de vidro. São em vidraças, né? Assim, aquele pano de vidro que nem hoje em dia não se deveria mais fazer, porque o nosso clima está muito mais quente, o planeta está aquecendo, e nós estamos sentindo muito mais calor em Brasília, né? E cobogós, aquele tijolo furadinho que ventilava as áreas de serviço nos prédios mais antigos. Isso também a arquitetura modernista pregava vamos dizer assim, uma arquitetura mais reta, de elementos ortogonais. E o uso do pilotis, a ideia de pilotis, garantindo a livre circulação do pedestre e a amplitude visual. Isso é pilotis é um térreo do edifício. E nós, aqui em Brasília, temos a forma de loteamento por lotes e por projeções, né? Projeção quer dizer a sombra que o edifício faz no chão. Então, era como a gente fala, em vez de falar lote tal, alguns projetos estão registrados em cartório como projeção, como são os blocos das superquadras, por exemplo. Então, é como se o bloco ficasse suspenso, só apoiado por aqueles pilares, né, que se chamam, né, esse térreo chama de pilotis, e isso tinha sido pensado pelos arquitetos e urbanistas querendo fazer uma cidade melhor para se viver, porque a escala humana, a pessoa, teria mais visibilidade, não teria aquelas barreiras edificadas na frente e teria mais permeabilidade, quer dizer, caminharia mais facilmente. No caso, no nossos pilotis, né, agora então está sendo revista a legislação de ocupação de pilotis e coberturas, é uma legislação de 1998 que permitiu, quer dizer, ela já vinha sendo permitida desde 1970, os 40% de ocupação no pilotis dos blocos e 40% na cobertura. Só que antigamente não havia especulação imobiliária que há de uns tempos para cá. Então, esses 40%, hoje em dia, estão se configurando quase 100%, porque, aliado ao Código de Edificações, ele também deixa descontar algumas áreas construídas do cálculo de área construída de uma edificação. Então, você vê que o 40% mais as áreas descontadas acaba ficando 60%, e mais os puxadinhos que todo mundo gosta de fazer, tanto na cobertura como no pilotis, aumenta para cá e etc., né, a lei de Gerson. Aí, esses 40 vira 80. Meu filho, quando era pequeno, falou: mãe, esse bloco não tem embaixo do bloco. O bloco encosta no chão. A definição da criança de 6 anos foi essa, que o bloco encostava no chão, não tinha debaixo do bloco, porque a ocupação era tão grande. Essa situação é uma situação que se deve buscar, mas não, é claro que é impossível você resgatar, porque a legislação já permitia fazer salão de festas e tudo, só que se está pretendendo agora se reduzir o percentual permitido para a ocupação, né? Para a gente ter um pouco mais de permeabilidade no pilotis. Pode passar. Bom, o relatório do plano piloto são 23 itens, também está no site do IPHAN, no link da superintendência, da 15ª Superintendência Regional, está na íntegra. E a gente destacou aqui só alguns croquis, e dizendo o seguinte: o primeiro item tem uma introdução, e aí ele começa a dizer, ele se desculpa, porque ele não tinha um escritório de arquitetura ainda, entregou a proposta assim correndo. Tá, o Lúcio Costa estava muito deprimido, porque a esposa dele havia falecido há pouco tempo antes. E ele diz o seguinte: Brasília nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, 2 eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Então, essa cidade moderna que nós conhecemos e diferente, ela nasceu da mesma forma, a ideia dela, a concepção dela, que os colonizadores chegavam nas terras antigamente. Eles botavam um cruzeiro, uma cruz e rezavam uma missa. Então, a cidade, como eu digo, é moderna e é histórica ao mesmo tempo. E daí ele foi desenvolvendo, arqueando um dos eixos, que é o eixo rodoviário,
para atender a topografia, o escoamento das águas. Aqui é o eixo monumental, e esses são croquis do relatório, né, do plano piloto. Esse relatório, na verdade, é uma memória descritiva, porque ele entra em detalhes, ele dá nomes a alguns dos lugares, ele define alguns números de pavimentos de alguns setores. Então, são 23 itens. Aqui ele fala do eixo monumental, tudo que vai acontecendo ao longo do eixo, dos setores culturais, a plataforma rodoviária. Aí continua o eixo monumental até a ferroviária, que hoje é rodoferroviária, né? Aqui ele vai falando dos setores de diversões norte, que são o estádio Mané Garrincha, o setor de diversões sul, que se prolonga para cá também, é o Parque da Cidade, né? E vai discorrendo, fala das superquadras, desenha uma superquadra, com os blocos, esses tracinhos seriam os blocos residenciais, diz que dentro da superquadra deve ter a escola classe, um jardim, e aqui, o jardim de infância, no caso, e aqui a faixa verde, que é uma coisa bastante frisada no memorial, no relatório, a faixa verde densamente arborizada em volta da superquadra, a superquadra como entrada única, árvores de grande porte. Hoje nós estamos vendo que as quadras mais recentes da Asa Norte e do Sudoeste, quase na sua totalidade, não têm essa faixa verde densamente arborizada, por uma falta de entendimento. Estão se fazendo jardins com paisagismo equivocado. São muitos arbustos, palmeirinhas, não são adequadas ao nosso clima e não atendem à legislação de tombamento. Eu já conversei muito com o Osanã, do Departamento de Parques e Jardins, e há uns 5 anos atrás a gente já vem promovendo algumas ações, algumas já tivemos sucesso, outras ainda não, esse ano a gente vai novamente conversar. Eles assim, olha, eu como Departamento de Parques e Jardins, eu me sinto inibido, eu não quero chegar em frente de um edifício, de um bloco, e mexer no jardim que eles já plantaram, porque aí o condomínio vai reclamar com meus funcionários da Nova Cap, né, do DPJ. E, então, eu promovi uma reunião, uns 5 anos atrás, até convidei o doutor Ernesto Silva, pioneiro, para sensibilizar os, então, administradores regionais do Cruzeiro e de Brasília, né? Porque Sudoeste Octogonal era ligado ao Cruzeiro. Mas as administrações se comprometeram a fazer esse trabalho de sensibilização junto desses edifícios que têm seus jardins, que é a maioria, porque quando se vende, né, o edifício, já muitas vezes está se contratando até paisagista mesmo, as empresas estão contratando para fazer. E o paisagismo desses paisagistas é um paisagismo equivocado, porque às vezes eles não têm conhecimento disso. E na Asa Sul, onde nós temos as árvores já adultas, algumas estão terminando sua vida, né? O caso da espatódia, uma de flor vermelha, laranja grande, e das mungubas, que eu também soube, munguba mesmo que tem um penacho. Então, algumas na Asa Sul vão ter que ser substituídas. E agora também estão derrubando também os guapuruvus, que são umas árvores altas, lindas, mas como elas são mais frágeis, as pessoas que moram próximas têm medo. Quando o tronco é bem bem fino, realmente dá medo, por causa da ventania. Agora, tem umas não, que tem tronco grosso. Eu morei perto de 2 guapuruvus grandões na Asa Norte e nunca apresentaram, nunca balançaram muito, né? Então, na 303 Sul, eu recebi até um e-mail ontem da professora Maria Elaine, da UNB, ela dizendo, estão derrubando da 303 Sul os guapuruvus, mas a Nova Cap está fazendo isso porque está constatando que realmente eles estão apresentando perigo. O que eu quero dizer é que, mesmo algumas árvores já adultas já estão sendo retiradas, o que implica na necessidade de uma intensificação, não só em Brasília, gente, no Distrito Federal todo, né, de plantio. Mas, em Brasília, a faixa verde precisa de ser... Hoje, nós já preparamos cartinhas, eu pedi para 2 estagiários fazerem uma vistoria há pouco tempo atrás, e aí a gente já diagnosticou os que ainda têm esse jardim equivocado, já preparamos uma cartinha no IFAM e vamos, então, encaminhar aos síndicos e dizer, olha, o DPJ vai, na época agora das chuvas, plantar. Então, esse também é um trabalho de educação patrimonial, junto com a comunidade, que a gente procura fazer. Aqui, Lúcio Costa desenhou a Praça dos Três Poderes, colocando aqui o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, assim, num triângulo dispostos na forma triangular, né? Aqui o conjunto de 4 superquadras, que com suas entrequadras e comércios locais, entrequadras para escola, para igreja e lazer,
formam o que ele chama de área de vizinhança ou unidade de vizinhança, que não se encontram implantadas devidamente também. Aqui ele fez um croquis mostrando os blocos residenciais, as árvores da faixa verde, e aqui o comércio local. Aqui é o mergulho que vai passando por debaixo do eixão. Bom, hoje o plano urbanístico está assim, né? Essa é uma planta, não é tão atualizada, mas inicialmente o projeto previu as quadras 100, 300 e 100 e as 200. O projeto que ganhou o concurso não previa as quadras 400 e logo na hora da construção algumas alterações nele foram feitas. Então foi-se previsto fazer mais as quadras 400, as casas das 700, a cidade acabava na W3, e onde tem as casas das 700 era uma área verde, até de contenção, um cinturão verde para horta, pomar e para contenção ambiental, né, também física da cidade. E aí foi necessário, logo na hora da construção, para alguns funcionários, engenheiros, técnicos, então foi construída a quadra das 700, primeiro da Sul, posteriormente da Norte. E, com isso, também teve uma alteração, porque aí foi criada a via W4 e a via W5. A W5 foi criada para poder colocar os setores de grandes áreas. Antes, no projeto, no relatório, vocês vão ler que ele fala o seguinte: as escolas secundárias se situam na entrequadra. Com o plano de educação básica, que foi uma outra inovação de Brasília, tanto na área, volto a recapitular, né, na área tecnológica, de arquitetura, de urbanismo, e o plano de educação pública do professor Anísio Teixeira, foi uma outra inovação, né? Então, ele previu as escolas parque, que a criança ficaria em turno diferente que ela estudasse o ensino fundamental, passaria a tarde, e era uma escola voltada com todo o ensinamentos, né, com as atividades para preparação para a cidadania, crianças de 7 a 12 anos. Também foi um projeto que funcionou durante alguns anos e hoje não funciona mais, até porque as escolas parque não estão todas implantadas, e a gente espera que um dia a educação pública, no ensino fundamental, volte a ter o lugar que já teve, né? Então, com a colocação das escolas parque nas entrequadras, as escolas secundárias passaram para a W5, para o setor de grandes áreas, né? Norte e Sul, a faixa 900. E, com isso, se criou um fluxo transversal de veículos que não tinha sido previsto inicialmente, passando, inclusive, pelos comércios locais. Daí é um dos motivos que os comércios deixaram de ser locais, tão locais como havia sido previsto inicialmente. Por quê? Pelo projeto original, você passaria pelo eixão, né? O eixão está aqui no meio, ó. Você entraria na quadra que você quisesse, no comércio que você quisesse, né? Ou vinha pela W3 e entrava. Agora, esse fluxo assim, de W5 até chegar ali na L4, na Avenida das Nações, ele não tinha sido previsto originalmente. Logo na construção, foram implantadas essas vias. Isso trouxe mais gente passando pelos comércios locais. E até no plano piloto, no relatório, ele diz que a frente do comércio, das lojas, devia ser virada para as superquadras. E isso também foi mudado logo na hora da construção. Por quê? A frente foi voltada para a via de acesso, até também para dar mais visibilidade para a loja e por causa do número de pessoas que passavam. Mas, falando dos comércios locais, o que nós temos que fazer hoje em dia é redirecionar também, fazer uma correção de curso. Por quê? Estão tendo estabelecimentos, bares, restaurantes, geralmente, que estão trazendo transtornos para a comunidade, que, pela legislação de preservação, elas têm, está escrito na legislação, né, que a superquadra proporciona um novo modo de viver, uma serenidade urbana. Então, isso tem que ser resgatado. E os bares e restaurantes de porte maior, que estão invadindo a área pública, parando dentro das superquadras, os moradores reclamando com a administração regional. Nós, no IFAM, temos uma ação também na Justiça Federal contra os puxadinhos, né, como se fala. O que tem que se fazer? Aí o governo redireciona, oferece, através de concessão de benefícios ou isenção de taxas, convence, sensibiliza esses comerciantes para eles irem para a W3, para eles irem para a zona central. Setor bancário não é só para ser banco, não. Setor de autarquias não é só para ter autarquias. Deve-se ter uma diversidade de uso, só não pode ter uso residencial. Então, lá nesse setor de comercial, que tanto se fala na revitalização, era bom que viessem
bares de grande porte que estão incomodando e atrapalhando a vida dos moradores, porque eles precisam de mais espaço para oferecer para os seus clientes. Nos setores da Zona Central, depois das 18 horas, fica aquele mar de asfalto vazio, não tem vizinho do lado, pode botar um som mais alto. Tem bares que já funcionam, né? Um no setor bancário sul, o bar, que tem um na W3, no Bar Brasília, há 5 anos, vive cheio. Mas os nossos empresários, donos desses estabelecimentos, eles não estão querendo sair, de repente, por comodismo ou por falta de visão. Então, talvez o governo dando uma mãozinha, incentivando essa saída, eles vão para lugares, passem para se estabelecer em lugares mais adequados. Nós não vamos ter que fazer intervenção física nenhuma, até porque no comércio local os estacionamentos são limitados, não tem espaço, né? Então, são ações, como eu falei, do Eixão, essas aí dos comércios locais também, revitalizaria a W3, os setores comerciais, setores da Zona Central, com medidas mais simples, porque foi assim que o plano foi pensado. Tá? Bom, então pode passar. As escalas urbanas. Entende-se por escala urbana, aquilo que eu já falei ainda agora, o resultado da interação entre as várias massas edificadas, bem como entre elas e as áreas livres, estabelecida no projeto do Lúcio Costa, com o objetivo de criar relações diferenciadas do homem com o espaço urbano. Preservar significa respeitar o plano piloto, conservar e manter as características essenciais do conjunto urbanístico, arquitetônico, paisagístico e Brasília, presente nas 4 escalas urbanas. As escalas, elas estão ligadas à função, ao uso predominante naquele lugar. Tá? Fica parecendo uma coisa mais abstrata quando a gente fala, mas se você pensar na função e no uso predominante, por exemplo, a escala monumental, ela é a escala simbólica ou coletiva, que confere à cidade a marca de efetiva capital do país e compreende todo o conjunto de edifícios, gramados, bosques e avenidas, desde a Praça dos Três Poderes até o final do eixo monumental. Então, nesse lugar, vamos dizer assim, o uso predominante é o uso coletivo, é o uso cívico, a zona cívico-administrativa, como a gente chama. Do lado leste do eixo monumental, nós temos a parte do governo federal. Do lado oeste do eixo monumental, nós temos a parte da administração municipal, local, do GDF, né? O Buriti, etc. A escala residencial é a escala doméstica ou cotidiana, representada pela nova maneira de viver que as superquadras proporcionam, com as entrequadras destinadas a esportes, clubes de vizinhança, atividades culturais, igrejas, escolas e demais equipamentos comunitários, além dos comércios locais. O conjunto formado por 4 superquadras, com suas entrequadras e comércios locais, constitui uma unidade de vizinhança ou área de vizinhança. Aqui é uma foto da Asa Norte. Existem documentos que o Lúcio Costa está escrevendo para a Nova Cap, pedindo para que os comércios locais da Asa Norte não fossem tão grandes, né, maiores como eles são, mas aí acabou que eles ficaram maiores mesmo e está parecendo uma coisa menor, porque a ideia inicial era a quitanda, a costureira, o açougue, a padaria, né? Então, algumas quadras têm, porque são necessidades mesmo do morador. A ideia era o seguinte: você, dentro de uma unidade de vizinhança, formado pelas 4 quadras e pelas entrequadras, o morador de Brasília ia a pé e ter suas necessidades básicas atendidas, a escola, a igreja, a atividade cultural, a atividade esportiva, para trabalhar, ou então para ir para um outro lugar, ele pegaria o carro. E o comércio também. Né? É claro que o que nós temos que fazer agora, ou devemos fazer, é resgatar esse aspecto mais local do comércio. Não, ele não vai deixar mais, vai voltar a ser só o que foi pensado antes. Mas nós temos que resgatar, tirando os equipamentos de grande porte, os estabelecimentos de porte maior. Tá? Pode passar. A escala gregária, que é a escala do convívio, que eu falei, a zona central, ou a escala concentrada, ou seja, onde tem as edificações, os setores bancário, comercial, etc., prevista para o centro da cidade, que compreende os setores comercial, bancário, autarquias, hoteleiros e de diversões. Diversões é o Conjunto Nacional e o CONIC, né, também chamado CONIC. A bucólica é a escala de lazer, que compreende as extensas áreas livres, com gramados, passeios, bosques e jardins, e que permeiam e envolvem toda a cidade.
aqui a escala gregária. Então, quando a gente, que é, quer dizer, um técnico da administração regional, do GDF, como nós já no IFAM, na hora que chega um processo querendo fazer alguma intervenção, a gente tem que pensar, espera aí, onde é que é essa intervenção? Qual é a escala que predomina naquele lugar? Quais são as características dessa escala? Se é residencial, então nós vamos preservar assim, as características essenciais da escala residencial e ver se aquela interferência é possível ou não, se ela vai descaracterizar ou não, né? Assim que a gente trabalha. Pode passar. Bom, a superquadra, a concepção urbanística de Brasília introduziu o conceito de um novo modo de morar, como eu já falei, a criar uma sequência contígua de quadras residenciais emolduradas por faixas verdes densamente arborizadas, e estabelecer no seu entorno imediato os demais tipos de uso que atendem ao uso residencial preponderante. A proposta inovadora da superquadra trouxe serenidade urbana e uma nova maneira de viver própria de Brasília. A gente costuma mostrar para o pessoal, olha o modelo de cerca viva. Não é uma cerca viva, é um canteirinho que seria o ideal. Aí vem os argumentos, são, mas a gente não tem segurança, a gente tem que botar, no Sudoeste tem cerca viva de 2 metros. A gente não tem segurança, então vamos cobrar da Secretaria de Segurança a segurança devida. Mas não vamos nos cercar nem gradear, não vamos por esse caminho, porque senão a gente daqui a pouco vai ficar igual a Rio e São Paulo. Ninguém quer Belo Horizonte, Rio e São Paulo aqui. A gente quer uma cidade diferente, uma cidade mais evoluída. Ela foi pensada para ser uma cidade culturalmente mais evoluída. Então, não vamos retroceder, vamos tentar evoluir, né? No sentido que ela foi pensada. Então, se você fala, porque o meu bloco é que cuida daquele jardim, cuide, continue cuidando, mas coloque só uma moldurazinha, um canteirinho. Isso é uma coisa que a gente sabe que é uma conscientização a médio prazo e que a gente tem tentado resgatar essa concepção. Brasília previu a maximização dos espaços públicos e a minimização da propriedade privada. Isso é uma característica essencial da lógica do projeto. A cidade não se previu ela murada com muros como as outras. A transição entre um edifício e outro é uma área livre, uma área verde, na maioria das vezes. Então, se você mora numa cidade tradicional, você quer aumentar seu estabelecimento, você não vai derrubar o muro do vizinho. Mas aqui é uma área verde, então a pessoa se sente à vontade de invadir, né? A falta de consciência leva a isso, porque a área verde não reclama, então vai se invadindo numa área pública, que é de bem de uso comum do povo, que é minha, sua, de todos nós, né? Pode passar. Bom, aqui rapidamente é um croquisinho para a gente entender os equipamentos das entrequadras. Na asa sul e na asa norte são semelhantes, como foram previstos. Claro que dos anos para cá houve algumas modificações e está havendo ainda desvirtuamentos. Onde a gente vê o azulzinho é o comércios locais. Nós estamos vendo aqui as 300, as 100, aqui finge que tem o eixão, aqui está o 200 e as 400. Então, nos azulzinhos, esses são os comércios locais. Na faixa 300, todas elas, com exceção dos lugares dos comércios locais, está se prevendo uma igreja e uma escola-parque. Igreja, escola-parque. Todas as 300. Na frente das quadras há um número excessivo de postos de combustível, que não foi previsto no projeto, mas logo foi implantado, né? Esses quadradinhos aqui, roxo, lilás ou coisa parecida, são as interrupções que eu falei das vias W1, porque aqui chama W1. W2 passa aqui junto da 300 e W3 mais adiante, né? A gente sabe. Então, aqui tem equipamentos comunitários, como correio, polícia, biblioteca, creche, sempre uso comunitário. E as interrupções a cada 4 quadras, 104, 304, 108, 308, 12 e 16, existem essas interrupções. E aí, nas faixas das 100, esse verdinho claro é área para esportes, esses amarelos todos são clubes de vizinhança, que nós só temos implantado, desde 1960, o clube de vizinhança da 108 e 109. Né? Não tem mais nenhum outro. Tem um ali na L2 Norte, mas aquele ali não faz parte do projeto, foi uma iniciativa de algum governo aí da época, mas é uma coisa pequenininha na L2. Então, nós precisamos implantar as entrequadras de lazer. Esses verdinhos também são áreas de lazer. Na frente,
voltado para o eixinho, a gente vê áreas que inicialmente eram áreas para cinema e depois, na década de 80, no início de 90, foram flexibilizado o uso para atividades culturais em geral. Só que, para tornar economicamente viável, se flexibilizou o seguinte: 40% podia ser dessa área, da área do lote, para comércio e 60% para atividade cultural. Infelizmente, o que nós estamos vendo agora é que só a atividade comercial está implantada. A gente vê uma proliferação grande, não é para fazer propaganda, mas de McDonald's, né, por aqui, e de baixo também, no eixinho de baixo, nas 200, mas o uso cultural, que deve ter sido aprovado pela Administração Regional de Brasília, junto desse uso comercial, ele não está construído. Né? E também não foi dado um prazo para ele ser construído. Então, nós estamos vendo que a atividade cultural não está acontecendo. Nós temos o Cine Brasília, temos ali onde tinha o Carim, já também está mais comércio. A atividade cultural está ficando escondida. Não está acontecendo. É uma outra coisa que merece uma ação também para a gente corrigir esse curso. Na parte de baixo, nas 200, como eu falei, as 400 foram colocadas depois, né? Quer dizer, na hora da construção. Por isso, nas 200 é que... A minha canetinha está falhando. Acho que ela está acabando a pilha. Nas 200, a gente vê uma área amarelinha, que são as áreas para esporte também, e uma área laranja embaixo, que é a área para escola-parque, na parte baixa da 200, intercaladas por uma área pretinha, que seria atividade cultural também. Tá? Então, você tem hora atividade esportiva, hora cultural, e sempre atrás a escola-parque. Aí vem os desvirtuamentos de uso, alguns já aprovados formalmente, como a Delegacia da Mulher, Delegacia da Criança e do Adolescente, né, na faixa 200, na Asa Norte e na Asa Sul. Tem um posto de saúde também aprovado na 115 Norte, 114, mas tem as distorções, né, que a gente vê, como eu falei, essas que estão só o uso comercial. Né? A gente vê aquela igreja universal na 213, 212, foi aprovada como um auditório, e depois é um templo enorme, que é difícil, né, da gente entender como é que passa, mas está lá. E uma série de outros. Mas, basicamente, se pensou o quê? Que você, morando nessa unidade de vizinhança, você teria, quer dizer, elas não são fixas, não, isso aqui merece flexibilidade. Mas vamos dizer aqui, na 108, aqui está hoje, você morando na 108, 107, 307, 108, 308, você tem ao seu redor as comodidades para atender às suas necessidades, a pé. Tá? Então tá, pode passar. A Asa Norte se repete a mesma situação, tá, gente? Das destinações. Uma outra coisa também é que aqui nessas interrupções, na Asa Norte não está interrompido a 104, 304 e a 112, 312. As demais estão. Esses lotes de Correios e polícia, às vezes, no caso, na polícia, tem uns que estão, na Secretaria de Segurança, ocupados por associação dos policiais. Não é essa a destinação que deve estar. Deve ter uma destinação comunitária. Tá? Então, isso nós fizemos reunião com a Secretaria de Segurança há um tempo atrás, para sensibilizá-los também para ocupar esses lotes com uso comunitário. O uso nunca pode ser mudado, porque eu sei que tem um processo, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde a Terracap está pedindo para mudar o uso do lote para ela poder comercializar. Aí vocês já imaginaram se isso aqui virar um comércio naquele lugarzinho sem saída que eles ficam. É claro que não pode. O uso é institucional, o uso comunitário que tem que ser. Tá? O comércio é só no lugar de comércio local. Então, vamos. Pode passar. Bom, aqui a gente vê a unidade de vizinhança, dizendo que a primeira formada foi a 107, 108, 307, 308, que teve projetos de Buller Max, a 308, por exemplo, os projetos do Oscar Niemeyer, que fez os blocos, e elas foram deixadas prontas para servir de modelo para as demais unidades de vizinhança que se viesse construir. Tá? Então, aqui a gente vê a Escola Parque, da 307, 308, aqui esse azulzinho, o triângulo, é a igrejinha, e tem toda a legenda, né? O Clube de Vizinhança, amarelinho,
e etc. Tá? Dentro de cada quadra tem previsto um jardim de infância, aqueles verdinhos ali, e uma escola-classe. Esses terrenos ficam lá. Hoje, se não vão ser construídos, vamos deixar eles lá. Quem sabe, no futuro, eles venham a ser. Não é a questão de se tomar atitudes imediatistas, porque a vida de uma cidade se conta por centúrias. Nós temos uma cidade de 45 anos. Então, vamos apostar, sim, que a gente vai ter um ensino público de qualidade, que elas vão ser usadas ainda, e não vir com reformulações de vamos desconstituir esse lote, vamos mudar a destinação. Não. Vamos ter um pouco mais de respeito ao plano que foi reconhecido mundialmente como uma inovação, como a gente viu ali nos critérios, né, da inscrição da Unesco. Bom, então, isso aqui eu já falei também, pode passar. A escala bucólica a gente também dá um destaque, só para sensibilizar. Aqui tem poucas fotos, eu tenho muitas fotos da escala bucólica em outros lugares. Para se compreender a necessidade de preservar Brasília, é preciso, antes de tudo, ter presente o sentimento de bem-estar urbano que a gente sente, a cidade nos proporciona, devido ao equilíbrio entre as áreas edificadas e as áreas livres. Então, aqui a gente vê a faixa verde em volta dos blocos, vê toda esse visual que nós estamos acostumados a ver e, às vezes, nem estamos prestando tanta atenção. As áreas verdes livres são elementos do projeto urbanístico, não são áreas sem destinação. Elas fazem parte do projeto, para permanecerem verdes assim, porque dão esse equilíbrio e essa sensação de bem-estar que nós temos. Pode passar. Bom, toda cidade, todo local, mesmo não tombado, tem valores, né? Brasília, por exemplo, eu posso citar, tem valor econômico, agregado por vários motivos, né? A cidade é finita, é limitado o crescimento, ela é patrimônio mundial, ela é tombada, ela agrega valor econômico, tem o valor histórico, mas também tem esses valores simbólicos, que a cidade, ela transmite, isso aí são temas para a educação patrimonial, para a gente desenvolver com a comunidade, por isso eu coloco aqui. É a cidade como referência ética, é a afirmação da identidade nacional, o orgulho cívico. A qualidade de vida é baseada no respeito à relação do público sobre o privado, do coletivo sobre o individual. É como eu falei, a maximização das áreas públicas e a minimização das áreas privadas. O apreço pelo vazio na paisagem urbana e as visuais. Qualquer pessoa, mesmo não conhecendo o projeto, ela fala assim, poxa, mas por que construiu aquele coisa ali tão bom? Eu vi a minha paisagem, minha vista. Esse apreço pelo vazio faz parte de Brasília. Oi, Lizinho. Tudo bom? Tudo bem. O apreço pelo comportamento cidadão. Campanhas, nós podemos conseguir mais comportamentos cidadãos aqui no Distrito Federal todo. O não uso da buzina é uma prova disso, a parada para pedestre é outra. Então, podemos explorar outros tipos de comportamento cidadão, né? E, com isso, conscientizar a população do Distrito Federal toda. Porque a área tombada é como centro histórico do Distrito Federal. A gente pretende conversar nas outras cidades também. Não tem pessoas que falam assim, uma posição elitista, porque Brasília tem que ter esse destaque. Não. Brasília é o centro histórico do Distrito Federal. Então, toda a população do Distrito Federal também tem que ter orgulho de morar aqui em volta do centro histórico, né, que é a capital. A ordem e a racionalidade do conjunto urbanístico proporcionam uma clara compreensão da lógica desse conjunto e a percepção das transgressões, desrespeitos e prejuízos. A pessoa, às vezes, não conhece o plano urbanístico, mas se você estiver vendo ser erguida do lado dos ministérios uma churrascaria, qualquer um vai dizer, espera aí, aí não pode, porque aqui é esplanada, sabe? Então, essa ordem, essa racionalidade permite essa compreensão das transgressões no nível macro. No nível micro fica mais difícil, como a gente vai ver depois. As perspectivas e as visadas são públicas. Esse sentimento que a gente tem. A nomenclatura do endereçamento e as referências são determinadas pela posição relativa no conjunto, norte, sul, leste, oeste. Nós não temos nome de rua. Aqui você tem a letra do bloco, né, o número da quadra e a norte, sul, leste, oeste. Isso é uma filosofia do projeto, é uma lógica para fazer prevalecer o público sobre o privado. Tá? E você tem os nomes que a população deu informalmente, a Rua da Igrejinha,
a rua das farmácias, mas ela tem o endereçamento. Os edifícios têm o nome, né? Mas tem a letra dele. O endereçamento oficial é a letra. Então, isso tudo faz parte da filosofia e da lógica do projeto urbanístico. Tá? Bom, a gente passa rapidamente aqui para ver alguns elementos da arquitetura, né? O Palácio da Alvorada. Eu chamo a atenção de vocês que, com todo o modernismo do palácio, o Niemeyer usou